Sejam todos bem-vindos. Chegamos na aula número 100, História da Moda 3. Nós vamos falar do Renascimento até os dias atuais. Tentaremos ser dinâmicos e, como é muito assunto, vai ser tipo um resumão, tá certo? Vamos começar. A gente falou antes da Idade Média e chegamos até o Renascimento. E o Renascimento é do século XV ao século XVI. E quando vocês veem século XV, vocês pensam em 1400. Assim, o século XV fala do século do ano anterior, tipo, 15 é 1400, 16 é igual a 1500. E isso aqui, vocês têm a queda de Constantinopla, que nós já comentamos, e nós temos as navegações. E também temos a força do protestantismo e a perda de fiéis na Igreja Católica e a necessidade de uma mudança no visual da igreja, que antes era para mostrar o que aconteceria se você pecasse. Você iria para o inferno. E agora você tem que mostrar o que aconteceria se você tivesse virtudes, que você vai para o céu. Deixa eu me ver o que vocês estão falando. Texto, TikTok. Vou falar os bons dias e agradecer a todos que estão aqui comigo. Aí. Só um minuto que já aparece a mensagem de vocês aqui. Porque a nossa aula tem que ser assim. Leia, boa noite. Boa noite, Nick Arte. Bom, essa vai ser a última aula de História da Arte. A partir dessa, a gente vai voltar a desenhos e vamos aprender a fazer dobras de roupa. Tá. Renascimento. Primeira coisa, a silhueta. Ombros largos, cintura fina, quadris amplos, homens e mulheres. E nós temos os ícones, como Henrico VIII e Catarina de Médici. Uma da Inglaterra e a outra, Catarina de Médici, da França. Ok, Médici, França e Inglaterra. E nós falamos de ombros largos, cintura fina, quadris amplos, homens e mulheres. Então, nós vamos ter o quê? A invenção chave é a gola rufo, imensa e engomada. Reconheceram? Essa gola aqui é a chamada de gola rufo. Eu poderia procurar em algum lugar, mas aí eu não vou conseguir ler a mensagem por alguns segundos, mas é rápido. E se eu visse a câmera do outro lado e eu visse as mensagens nessa câmera aqui? É uma boa ideia, só um instante. Aí eu uso esse celular para ler a mensagem e o outro para falar com vocês. Então tá. Foi perfeito. Salvar. Agora eu posso ler. Poderosa ela, é verdade. E eu vou usar esse celular para mostrar as coisas aqui. Vamos lá. A gola rufa é imensa e engomada e não dava para comer direito. Opa, esse filme é muito bom. É um filme que fala sobre a viagem ao Homem-à-Lua e a história de Neil Armstrong. Eu gostei demais. É o Chrome? Então vou usar esse aqui mesmo. Vamos lá. Gola rufo. Renascimento. Imagens. Há uma pequena variação. Foi bom eu ter visto isso daqui. Tem aquela que eu desenhei. E olha essa daqui, ó. Que gigante. Olha uma menor aqui. Olha uma muito enfeitada. Essa parece que é bem espanhola. E o bigodinho do cara mostra que ele é espanhol também. Bom, uma curiosidade também. Primeiro o salto alto surge para homens, para prender os pés nas estribos e depois virar status. E
O surgimento do salto alto para homens no Renascimento. Ah, faltou no Renascimento. Mas talvez apareça aqui. Imagens. Então, o salto alto era para homens aqui, ó. Ok? Que mais? Deixa eu lembrar. Bom, se você não conseguisse passar por uma porta de lado, você não era nobre, porque você estaria bem emplumado. Então, você tem que virar e passar para de lado, porque a quantidade de tecido mostrava que você tinha dinheiro para gastar. E é isso que conta. Só um pouquinho, gente. Estou sentindo cheiro de fumaça. Um minutinho. É lá de fora. O que será que é esse cheiro? Bem, acho que lá de fora, de algum lugar. Talvez do vizinho. Continuando. Tá. Depois dessa época do Renascimento, moda no Renascimento. Nós vamos fazer isso aqui meio rápido, porque, olha só, a cintura fina, quadril largo, ombros largos. Perceberam? Tá, na França, ela tinha conseguido dominar o seu território novamente, porque estava em guerra com o Império Germânico Romano. E esse império é muito importante, sério, ele é bem importante mesmo. O Império Otomano era o seu pior inimigo, porque eles estavam disputando territórios. Lembrem-se, os turcos acabaram, otomano, de tomar Constantinopla. Mas a França conseguiu dominar o seu território. Oi, Coyote, história da moda 3. É a última história, daí a gente vai voltar a desenhar, que a gente vai começar a fazer dobraduras, tá certo? Vai fazer dobras de roupa, vai ser a primeira aula daí, amanhã. Amanhã nós vamos fazer aula de roupa, daí vai ser desenho na sequência. Então tá. E a França começou a ditar a moda. Com as suas vestimentas, as suas riquezas, porque ela começou a ficar mais rica. Os países mais como a Holanda, surgiu o chamado de calvinismo. Se tiver alguém que quiser me corrigir, esteja à vontade. Tudo que estou falando é de cabeça. A Holanda. E o período de calvinismo dizia que a pessoa tinha que enriquecer. Por quê? Porque mostrava que ela era abençoada de Deus, mas não podia ostentar riqueza. Então, na Holanda, as pessoas tinham uma predileção pela cor negra. A cor preta na roupa. Moda na Holanda, no Renascimento. Enquanto a França se mostrava católica. Então, as cores mais escuras. A Holanda via que a Espanha estava fazendo navegações e Portugal estava construindo navios, entregando para a Inglaterra, e também iniciou nessas navegações. E fizeram um acordo entre a França entre a Espanha e o Portugal, assinado por um Papa Borgia, que vocês sabem, o Alexandre VI. Esse acordo chamou-se de Tratado de Tordesilhas, o que gerou riqueza para Portugal, tanto na fabricação de navios, como na venda de escravos, como nas grandes navegações, trazendo um novo caminho para as Índias, porque vocês lembram, Constantinopla estava tomada. E Constantinopla era a última parada da civilização europeia antes de entrar no território turco, para vocês cruzarem e chegarem nas Índias. O misterioso, muito obrigado. Enquanto muitos lugares viviam de terra, eles viviam de dinheiro e de comércio. É isso aí, né, Ricardo? Então, a Holanda, como queria entrar nesta ideia de riquezas, ela uniu
todos os comerciantes, pequenos comerciantes, e formaram uma companhia com o dinheiro que arrecadaram. E com isso compraram navios e contrataram pilotos ingleses e tentaram eles encontrar a rota secreta para as Índias. Porque eles queriam entrar nessa disputa. E disputa de terras também. Porque as terras estavam sendo inglesas, espanholas e inglesas, espanholas, francesas, porque teve o Colombo, e portuguesas. E a Holanda queria a sua fatia. E por isso eles formaram a Companhia Holandesa, que era uma companhia formada por pequenos comerciantes, com a ajuda também do rei da Holanda, para ter uma frota de navios e mandar. E isso iniciava uma guerra marítima, que era de piratas e corsários. A Inglaterra tinha disputa também com a França. Aí você tem os piratas do Caribe, que fica entre a América do Sul e a América do Norte. Bom, vamos lá. Nesse período, então, nós entramos no século XVII. Ou XVI, que seria o ano de 1600, até o ano de 1700, que nós temos o Barroco e o Rococó. Nesse período, já tinha desenvolvido um comércio bem enorme assim com as Índias e também estavam vindo muitas novidades vindo das Américas, como pássaros, penas coloridas. Bom, os homens, na corte de Luís XIV, de Versalhes, usavam casacos longos, rendas, perucas enormes, saltos altos e vermelhos. Ó. Moda masculina na corte do rei Luís XIV. Então, vocês tinham saltos altos, perucas, casacos bem largos. Ah, isso eu mostrei no século XVI, eu me enganei, tá? Mas está aqui. Aquele chapéu meio estilo Napoleão começou a surgir, olha só. E vocês sabem, né? Nesse período, no século XIV, havia muito dinheiro entrando. Porém, os gastos franceses eram enormes e usavam joias e outras coisas, perucas também, eram caras. Então, eram gigantes. Ô, Rafael, você tem que comer. Bom, aí, as mulheres usavam corpetes rígidos, saia como pano de armação e ancas largas. Então, vocês tinham estruturas. As gaiolas começaram a ganhar mais moda. E cobria isso daqui com as saias. E tinha as perucas e tinha bastante maquiagem. Vamos ver, ó. Volta. Moda feminina na corte do Luís XIV. Imagens. Então, as penas que eram vinham do exterior, né, as penugens, as roupas largas, ó, com essa gaiola como ficava bem armado. O Rococó começa com a Maria Antonieta. Mas deixa eu comentar uma coisa. Esse período é um período em que a ciência começou a ser bem relevante. Então, começou a desenvolver-se o método científico. Por causa das navegações que tinham que ser precisas.
Então, os mitos, a fantasia, acreditar em terra plana e acreditar que o homem não foi na Lua, não poderia ser aceito, porque senão eles não conseguiriam chegar nas Índias por uma mera questão de erro de navegação. Porque eles tinham que saber mexer em astrolábio, saber medir a sua posição através dos astros, desenvolver relógios mais precisos para conseguir calcular a longitude, não só a latitude. É esse aqui que eu falei, ó. É essa gaiola. Essa gaiola persistiu até o século XIX. Mas teve variações, tá? Eu tenho que falar disso. E ainda existe hoje em dia. Tem pessoas que vestem gaiolas também desta. Só que mudou. Não é mais metálica. Agora é um polímero, um pouco mais rígido. Rafael XL. Então, essa gaiola... Deixa eu fazer o desenho completo para você ver. Ah, deixa eu colocar. Ah, então você já conheceu. Não precisa, ó. Então, esse vestido ficava tão aberto assim por causa dessas gaiolas. Ó, esse daqui é um salto masculino, que começou a ficar mais forte. O que mais? As mulheres com corpete rígido, saia com armação e ficava com as ancas, o quadril, a anca, né? Largas, ó. Aumenta o quadril. E aqui, o com corpete ficava um pouco mais como um balão, uma silhueta. O que mais? Aí tem o penteado puff, de quase 1 metro de altura, com navios miniaturas e jardins. Deixa eu mostrar, peraí. Vamos ver se aqui ó, tem. Ó, esse é espanhol. O cabelo começa a crescer, isso daqui. Não é 1 metro esse aqui, mas tem cabelos bem mais altos. Tem esse daqui que eu mostrei. Os saltos masculinos. Olha que lindo esse salto masculino. Bom, vocês já entenderam. Eram cabelos gigantes. Tá. O iluminismo começou a dar ideias como direitos humanos, exatamente isso. Na Inglaterra surgiu o chamado empirismo britânico já no século XVI. No século XVI. Então, o empirismo é tudo que pode ser provado por experiência, o que é empírico. Então é isso. Antes, existia a ciência, com certeza existia. A igreja acreditava em fatos científicos, a igreja católica, eu estou dizendo, certo? Cria nos fatos científicos. E eles precisavam de provas lógicas, bem desenvolvidas. Mas eles queriam que tivesse uma prova dentro da Bíblia. Se saísse fora dos conceitos medievais, religiosos, determinados pelo clero, precisava ser muito bem provado. E se não fosse, ia ser inquirido. E essa inquisição fazia as pessoas sofrerem. E era uma coisa muito forte. Para você ter ideia, durante o Barroco e o Rococó, nós tínhamos... como que era o nome do cara? O Galileu Galilei, no Renascimento. Quer dizer, no final do Renascimento, já em 1600, ele foi para a Inquisição. Ele teve que falar que a Terra estava no centro e o Sol estava em volta, forçado, para parar de sofrer na prisão. O Kepler, que conseguiu desenvolver a ideia da órbita elíptica e assim conseguiu calcular por quadrantes exatamente aonde estaria cada planeta e assim provar que a Terra estava em volta do Sol, teve a sua publicação atrasada. Olha, teve a sua publicação atrasada. Bom, no Rococó, a Maria Antonieta, já falei, né? Do pastéis, laços, flores, silhuetas e balões, certo? Mas agora nós estamos no século XVII, no Rococó, desculpe, no anterior, né? No Rococó, nós temos um movimento que é chamado de iluminismo, que significa que é a época da luz, aonde vocês têm o método científico, você tem os direitos humanos e um monte de ideias de esquerda.
mas ainda não era chamado de esquerda. Vai ser chamado de esquerda porque essas ideias vão influenciar jovens na França, que vão perceber que a França está gastando muito, muito mesmo. Então, bom, do Rococó, que você tem essas rendas, aí vocês têm a Revolução Francesa, que parte desse movimento da ciência. Esse movimento do pensamento lógico vai levar ao 1789, século XVIII, aonde esses jovens, com todos esses pensamentos, pensam em direito de voto, direitos humanos, método científico. Ainda não, vai ser depois. Vai ser até uma restauração do período clássico. Direito do voto e um monte de coisas que pareciam ridículas. E essas ideias chegaram até nos Estados Unidos, que estava brigando pela independência. Então, independência. Então temos o Benjamin Franklin, por exemplo, que ajudou na Constituição da França. E a moda vai virar da água para o vinho. A rainha vai ser decapitada, o rei também. Não sei o que acontece com os filhos, mas acho que... Não me lembro o que acontece com as filhas da rainha. Sim, o sistema quebrou. E foi chamado de esquerda porque antes disso existia um congresso onde as pessoas se reuniam. Quem ficava à esquerda era os que tinham ideias do iluminismo. E quem ficava da direita é quem acreditava na religião, no clero, que é o direito por sangue. Então só pode ter o poder quem nasceu com sangue real. E a parte dos militares, mas os militares que têm tradição militar, como os marechais e grandes generais. E era o poder chamado de conservador. Então a esquerda era pessoas voltadas ao social, para a ciência, e a religião, clero e militares eram a direita. Por isso eram chamados de conservadores. E os Estados Unidos, com a independência dos Estados Unidos, estava do lado direito. Independência ou morte? No Brasil, a independência ou morte manteve a direita e os conservadores, porque Dom João VI era muito esperto. Ele aconselhou o Dom Pedro II, que não era Dom Pedro II, era Dom Pedro, se houver perigo de haver um movimento de independência no Brasil, ele que faça essa independência para manter o poder imperial da família e o sangue nobre no poder no Brasil. Por isso o Brasil continuou o império. Então o Brasil continuou de direita. Os Estados Unidos não. Começou como esquerda. Isto, manter a hierarquia. Olha, nesse ponto é o ponto-chave, aonde muita gente de direita fale: não escute professor de história. A história destrói a cabeça de vocês. A história perverte vocês. A história acaba com o conservadorismo e todas aquelas ideias. E é verdade. É real. Eu dou força ao pessoal de direita. Eles têm toda a razão. Porque a esquerda mostra como aconteceu. Pessoas passavam fome na França. Porque tinham o direito dos conservadores. Eles têm o direito de ter toda a riqueza e quem é pobre não tem direito nenhum. Bom, continuando. Então, o excesso do rococó acaba na guilhotina. Todo. Tem muita manipulação, verdade. E tinha mesmo, naquela época tinha. Então, a moda começa a ser mais econômica. Por quê? Toda aquela história de gaiola, frufru, riquezas, tecidos muito fartos, toda essa história lembrava o terror do império. O terror dado pelos dominantes, pelos poderosos. Então nós tínhamos o início da democracia e do direito do voto, onde o povo podia escolher o seu governante.
Só que esses jovens estudantes do iluminismo tiveram ajuda da burguesia. Os burgueses, que eram pequenos comerciantes, como os holandeses. Os holandeses ajudaram a independência dos Estados Unidos. Eles financiaram. Então, eles têm a sua colher. Aconteceu a independência dos Estados Unidos e depois aconteceu a Revolução Francesa. Eu acho que seria ruim a volta dele aqui no Brasil. Já está ruim do jeito que está? Com certeza. Porque, pelo menos, nós temos o direito do voto. Você pode escolher quem vai ser presidente. Eu não sei se teria um sucessor de algum imperador vivo. Tem um monte. Houve um plebiscito, anos atrás, para saber qual tipo de governo nós teríamos. Presidencialismo, parlamentarismo ou império, voltar ao parlamentarismo imperial. Teve. E a família imperial aqui no Brasil tentou fazer propaganda para ter o voto para eles voltarem ao poder. E não conseguiram. A República. Bom, vamos lá. Então, morreu o excesso. Então, nasce o estilo neoclássico. E nesse estilo neoclássico, começou a ter vestidos leves, brancos, cintura alta e... Não, desculpa, já estou passando. Parecendo greco-romanas, que depois da Revolução Francesa, é ruim, mas é muito melhor. Vamos lá. Diz que a Inglaterra, por exemplo, que tem o Império, o rei é só uma figura de ilustração. Porque quem manda mesmo é o primeiro-ministro. E acontece com vários países que ainda têm Império. Nick Art, isso está exagerado demais. Vamos voltar ao clássico. É isso mesmo, Nick Art. Vamos voltar ao clássico. Vamos lá. Tá, vamos mostrar o vestido. Moda durante a Revolução Francesa. Quer dizer, durante não. Depois da Revolução Francesa. Aqui. Moda. A França ditava moda. Os vestidos eram exportados para vários lugares do mundo. Imagens. Então você vem... Ó, aqui, essa foto está muito boa. Vamos abrir isso aqui, uma nova aba. Abrir uma nova guia. 13. Veja. Antes e depois. Olha a mudança do vestido. A gaiola, o busto. Olha como a cintura fica alta. Fica perto do busto a cintura, tá vendo? Obrigado. Valeu, Depressito. Daí começa a simplicidade que equilibra. É isso aí, né, Nick? Bom, vamos ver. Voltando. Então, isso é depois. Vamos ver os homens. Aqui na Espanha, então você já começa a ter uma moda mais parecida com o do Zorro. As calças, vocês têm o fim do classicismo, começa a ter algumas coisas que começam a surgir, como a manga um pouco mais larga, o busto aparecendo, que tem que parecer quase como uma camponesa, a moça do povo, as meias altas e sapatilhas, vocês não têm mais o salto alto, então você vê antes na França, e depois à direita na Revolução Francesa. Tá, o que mais? Neoclássico, vestido leve, branco, cintura alta, greco-romano. Quando eu falo greco-romano, as roupas das mulheres que eu mostrei, com a cintura alta, parece muito roupa das gregos e dos romanos. Olá, Depressito. Parece muito. Bom, aí as rendas e cores não existem mais, os ternos começam a escurecer. Não, peraí, fecha.
Eu acabei clicando errado aqui. Vamos fazer aqui, ó. Abrir isso aqui numa nova guia. Vamos lá. Tá aqui, ó. Ó, ternos mais escuros. Casacos, ó, calças listradas. A cartola começa a surgir. Ó, o chapéu. Sim, muita influência. Então, a influência greco-romana é o princípio, até nas cores, que é o vermelho e o azul. Porque o vermelho era tirada das algas do mar, e o azul tinha o significado que eu acabei de esquecendo, que era encontrado nas pinturas em Roma. Isto, cópia, bem isso. Então, você tem a bandeira francesa, que tem rouge, blanche and bleu. Vermelho, branco e azul. Vermelho do sangue, branco do quê? Peraí, eu esqueci. Vermelho da serenidade. Esqueci as cores. Fugiu. Bom, o que mais? Neoclássico, vestes, cores, calças, uniforme cidadão burguês. Então, a revolução não matou só o rei, mas o salto alto do homem, como eu mostrei para vocês. E a peruca. A peruca ainda era usada só pelos juízes. Eu achando que o bichinho está passando na minha tela, mas ele está passando na sua mesa. É verdade, ele vai para lá e para cá. Tá. Renda sumiu. Beleza. Próxima. Aí nós vamos do século XVIII para o século XIX. No século XVIII começou a existir o Sistema Internacional de Medidas. A Inglaterra não adotou porque continuou como império. Mas o resto dos países que seguiram as ideias de esquerda, tirando os Estados Unidos, mudaram o sistema para o SI, Sistema Internacional. Sim, os nobres começaram a ser mais discretos. A Holanda já estava sendo. E a Inglaterra começou a ser também. Começaram a usar cartolas, vestir-se de preto também, para seguir a moda e para não serem mal vistos. Porque essas ideias da Revolução Francesa deixou muita gente com medo. Napoleão, depois, quando tomou o poder, começou do século XVIII para o século XIX, em 1822, por exemplo, ele invadiu Portugal. E o rei português foi para o Brasil. E como ele foi para o Brasil fugindo, ele tinha que deixar mais ou menos habitável. Então ele criou universidade, criou biblioteca, criou o primeiro banco, abriu os portos. Então, em janeiro, dia 8 de janeiro de 1822, foi a abertura dos portos. Por isso ele trouxe benefícios para cá. A Holanda tinha dominado o norte do Brasil. Então era holandesa. Então eles fizeram guerras de reconquistar. E quando reconquistaram a Holanda, eles tomaram todas as máquinas de cana-de-açúcar e dominaram o açúcar também de lá. Foi uma mudança assim, enorme. E Portugal também estava voltado à moda francesa. A França ditava a moda, mesmo fazendo os cortes. Então, no século XIX, no século XIX, o que acontece? Eles, com o sistema internacional de metro, com medidas como quilo, metro você tem o tamanho da Terra, divide a Terra em 4 partes, pega um quadrante, divida em 10.000 partes. E cada parte dessas 10.000 partes, você chama de quilômetro. Se você dividir esse quilômetro em 1.000 partes, você tem 1 metro. E o metro é uma unidade de medida. Metro quer dizer métrica, quer dizer medida. Era a mesma da Espanha. Então você estava com aquela moda espanhola que tinha influência da França na moda, na Espanha, durante o neoclassicismo. Imagens. Por isso que eu falei igual ao Dom Quixote.
Aqui o Luiz inventou, mas na Revolução Francesa que morre, eles começam a ter o mesmo tipo de moda. Com capas pretas e cores escuras, sem um frufru. Dom Quixote de la Mancha. Ah, esquece, vamos continuar. E como tem o Zorro também no México, né? Então vocês lembram, essa é a moda. O que mais? Daí, com a ciência do empirismo britânico do século XVII, mais o iluminismo, mais a esquerda em ascensão, a ciência valorizada, a máquina cresce e surge o positivismo de Comte. E o positivismo é quase uma anti-religião. Na França, eles queriam dizer o fim da religião. Porém, o pessoal começou a matar, a trair, um monte de coisa. Eu percebi, obrigado, Rafael. Há muita coisa ruim. Então a religião volta. E Napoleão começa a fazer guerras e conquistas e aumentar o poder da França, e ele se elege como imperador. É um breve período, mas bem importante, porque ele influencia muitas outras pessoas pelo mundo inteiro, principalmente um sujeito no Paraguai. Paraguai era um país enorme, muito rico. A Guerra do Paraguai. De novo. Guerra do Paraguai. É um dos países que mais deu certo. Que mais deu certo aqui no... que mais deu certo nas Américas do Sul, na América do Sul. Tá aqui, ó. Então, só que tinha um problema. Paraguai era gigante. Era enorme. Nada de achismo agora. Isso, Nick Arte. Era enorme. Onde eu moro, aqui, Londrina, era terra paraguaia. Foz do Iguaçu era terra paraguaia. Parte da Argentina, terra paraguaia. Rio Grande do Sul, não sei, acho que era Argentina. Bom, essa terra, eles só não tinham um problema. Com as máquinas e o crescimento e toda aquela influência de Napoleão, Fernando Lopes pensou, eu posso muito bem, que eu tenho um exército, tenho armas, tenho tudo, abrir caminho para o mar, usando o rio Paraná. Não. É que quando se compra coisa do Paraguai, vem da China. E a China tem produtos baratos e caros. Os produtos caros são bons e os produtos baratos são ruins. Então, quando você compra produto barato na China, você compra produto ruim. Então, parece que é o Paraguai que construiu, Rafael XL, mas não, veio da China. Mas eles tinham uma indústria forte, eles tinham tudo forte, muito bom. E eles queriam seguir o caminho até chegar no Uruguai. E eles começaram a navegação. A Argentina não gostou, mas o Paraguai estava muito forte. E ele tomava parte das terras brasileiras, partes das terras do Uruguai e partes da terra da Argentina. Ele cutucou um monte de gente. E quando ele cutucou, tentando comprar as terras, depois tentando tomar a força, Brasil, que agora era o Brasil Império de Dom Pedro I, Brasil, ou Dom Pedro II, acho, não lembro agora. Brasil, vocês vão falar depois, vocês falam. Argentina e Uruguai se uniram e fizeram a Tríplice Aliança. E acabaram com o Paraguai. Não importa se tem muitas armas. Não adianta. Mesmo nos Estados Unidos, não importa se tem muitas armas. Se todo mundo se une para tentar se defender, acaba. Eram países atrasados, mas deixaram terra arrasada no Paraguai. Mataram todos os homens adultos, crianças e mulheres. Fizeram a mesma coisa que Israel fez com Palestina. Destruíram aquele povo. Totalmente. Mais do que devia. No final, eles têm uma tradição no Paraguai para lembrar as crianças com carabinas. São chamados carabineiros. Então eles ficam em exposição, fazem passeatas para lembrar as crianças defendendo o Paraguai. O problema, de acordo com o Nick Art, é o mercado informal, não o país. Está falando sobre o Paraguai e o mercado e sobre a fabricação que você perguntou, não sobre essa história. Beleza. Bom, tá aí. Então tem a grande industrialização que o Paraguai passou, que o Brasil começou com Dom Pedro II,
O primeiro telefone foi no Brasil, vias férreas por toda parte, os Estados Unidos também, a máquina a vapor, o carro que começou a ser criado no século XVIII, começou a ser desenvolvido no século XIX, no final do século XIX teve o carro a bateria, e tem o carro a gasolina, e o carro a lenha, o carro a vapor, né? Então, a era da máquina começou a surgir a silhueta. Que horas são? 20h51. Perdeu 2/3, eu acho, foi bem mais. Depressito, não sei se foi isso. Eu não sei. A gente pode pesquisar aqui, ó. Mas não importa, porque a nossa história é da moda. Vocês vão pesquisar, beleza? Vocês vão descobrir quanto que vai ser. Foi muita gente mesmo. Por isso que a população do Paraguai é composta mais de índios que de pele branca. Tinha muitos espanhóis de pele clara lá. Agora, a nação tem mais pessoas de pele indígena. Sim. E o Paraguai vê de forma muito ruim, porque tem uma mágoa, uma tristeza muito grande, porque perdeu seu vasto território para a Argentina e para o Brasil. Para a Argentina e para o Brasil. Então tá. Começa a ter a cintura de vespa, o espartilho de aço, mangas enormes, pernil de cordeiro, a saia de aros de aço começa a voltar, a gaiola, que você falou, né, Rafael XL? A gaiola volta, cintura fina. Então, a bunda começa a ficar empinada, porque essa gaiola faz um empinado, então fica de frente. Então, você fica grosso para trás. Deixa eu mostrar. A moda no século XIX. Cintura de vespa. Imagens. Ó, o espartilho muito apertado. Bem apertado. Olha aqui a cauda. Veja como é que era apertado isso aqui. A gente vai desenhar depois. Então, o chapéu de cartola no homem. Um pouco do grego ainda, mas olha como aumenta as ancas novamente. E a moda do Sherlock Holmes, que falaram bem antes. Bem justas. Se vocês assistiram E o Vento Levou, teve a Guerra Civil. Então, essa moda começa a aparecer. E o Vento Levou. Aí vocês veem a Scarlett O'Hara e as escravas apertando para ela pegar e ficar com a cintura fina. Tem o recamier, tem a cadeira de descanso, que tem medo de desmaio, porque está tão apertado que não consegue respirar e eles desmaiam. Foi russo. Foi complicado. Gente, são 20h54. Amanhã eu vou terminar a partir disso daí. Então, nós chegamos até a era industrial. Então, o crinolê, a máquina de costura. A máquina de costura tem a industrial, que começou a fazer tecidos muito mais rapidamente, e a máquina de costura da Singer é inventada. Tem terno de 3 peças e a cartola, que eu mostrei, que existe até hoje. Então, a mulher do século XIX vivia numa gaiola de aço, e essa gaiola de aço, que o Rafael XL falou, era chamado de moda. E agora tem o nome moda. Estuda aí. Beleza? Então, é a palavra moda. E isso foi tudo no século XIX. Amanhã, não vou falar de dobra. Vamos continuar mais um pouco. Vamos falar de alguma coisa de dobra junto com... qual que é? A libertação. Porque as mulheres eram presas na cintura. Eram muito presas. Vestidos largos. O recamier é porque só elas poderiam sentar ali. Ninguém conseguia sentar do lado. Então vai ser a libertação dessa prisão da moda. Exatamente. A mídia não mostra tudo. Então depois você pesquisa a história real, Nick Art, sobre a história do Paraguai. Beleza? Até amanhã. Fui!